Olá, bom dia. Vamos, com a graça de Deus, auxiliados pelo Espírito Santo, estudar mais um tópico dessa lição. A lição de terça-feira, Esperança para a raça caída. A letra A. O sangue de Cristo comprou quantas pessoas? Nós vemos aqui em Hebreus, capítulo 2, verso 9, o seguinte. Diz assim, olha, vemos, porém, coroado de glória e honra, aquele que Jesus, que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse último texto está em João 3,16. Então, aqui nós vemos que todos aqueles que aceitarem a Jesus pela fé em seu sacrifício terão acesso à vida eterna. Então, não somos de nós mesmos, não pertencemos a nós mesmos, nós somos comprados por preço. E o preço da nossa redenção foi o sacrifício de Jesus, né? Então, nós devemos pensar sobre isso, né? Por que Jesus fez isso? Por quê? Porque Jesus derramou o seu próprio sangue. Porque ele era o único que poderia nos redimir. Não havia nenhum ser humano no mundo que não tivesse pecado. O Filho de Deus desceu de seu trono celestial, despiu-se das vestes reais, largou a coroa real e revestiu sua divindade com a humanidade. Jesus veio para morrer por nós, deitando-se no túmulo, como os seres humanos o fazem, para em seguida ressurgir como nossa justificação. Ele veio a fim de se familiarizar com todas as tentações com as quais o ser humano é assediado. Cristo se ergueu da sepultura e fez essa proclamação sobre o sepulcro aberto de José. Eu sou a ressurreição e a vida. Alguém igual a Deus passou pela morte em nosso favor. Jesus experimentou a morte no lugar de cada ser humano, para que todas as pessoas pudessem, mediante ele, participar da vida eterna. Então, que grande amor! A quem Jesus chama de seus irmãos e por quê? Hebreus 2,11 nos diz o seguinte: porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Então, qual a consideração que Jesus tem para com cada um dos seus filhos que aceitam a Jesus como Salvador pessoal? São seus irmãos. Nós somos irmãos de Jesus. E no livro de João 17,17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus é o nosso exemplo, né? Em tudo. Em tudo, Jesus é o nosso exemplo. Ele começou a vida, enfrentou as experiências dela, finalizou sua história com uma vontade humana santificada. Então, Cristo foi tentado nos mesmos pontos que somos. E, no entanto, ele manteve a sua vontade entregue a Deus e santificada, nunca abrindo mão, né? Nunca abrindo mão, nunca abrigou a menor inclinação para a prática do mal, nem para manifestar rebelião contra Deus. E aqueles que têm uma vontade santificada, totalmente em harmonia com o querer de Cristo, terão a própria vontade unida à vontade de Jesus dia após dia, a qual atuará para a bênção dos semelhantes e reagirá sobre eles mesmos com o poder divino. Muitos cultivam qualidades que guerreiam contra a alma, pois seus desejos e sua vontade se opõem a Deus e são usados no serviço de Satanás. Então, nós não devemos, diz aqui, não devemos alegrar mais o inimigo por reclamar da força de nossa má vontade, pois ao fazê-lo alimentaremos nossa vontade e encorajaremos a se erguer contra Deus. E com isso agradaremos ao maligno, né? Então, nós devemos lembrar que somos filhos de Deus, comprometidos a nutrir uma vontade santa que recebemos do Pai. Na palavra de Deus nos diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que possamos a cada dia estar nutrindo a vontade de Deus em nossas vidas. Amém.